Meus amigos, a terceira rodada do Campeonato Brasileiro começou ontem, com resultados favoráveis aí ao Vasco da Gama. A gente vai fazer um raio-x do que aconteceu ontem. O Vasco da Gama que pode ser líder da competição já nessa terceira rodada. Barbieri ensaiando mudanças aí no time do Vasco para o jogo de amanhã contra a equipe do Bahia, e o Vasco sem economia aí no mercado da bola. Novidades aí envolvendo Cuejá, estaria muito próximo de chegar aqui no Vasco da Gama, e um atacante aí, matador, para ser aquele cara para disputar a posição com o Pedro Raul, para fazer sombra. Muitas novidades. Eu peço a você que não é inscrito no nosso canal, a gentileza, não custa nada, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. E eu te convido todos os dias, às 21h30, a assistir as nossas lives, que a gente faz o resumo de tudo, colocando as fontes de tudo que a gente falou, que é um vídeo mais longo, às 21h30. Bom, seguinte, vamos começar falando aqui da terceira rodada do Campeonato Brasileiro, que começou ontem com resultados aí surpreendentes, né? A gente começa aqui falando do primeiro jogo, ó, que abriu a rodada às 16h30. O Coxa enfrentou a equipe do São Paulo. O jogo terminou 1-1. O São Paulo foi buscar esse empate aí. Resultado aí que surpreendeu a todos e ficou muito barato. O Fortaleza venceu o Fluminense por 4-2, e olha que o Fábio fechou o gol ontem. Sendo assim, cai aí os 100% aí do Fluminense que será o nosso adversário após o jogo contra a equipe do Bahia. O Verdão, o nosso alviverde, venceu o derby, venceu o clássico por 2-1. Poderia até ter sido mais fácil. Finalzinho do jogo aí, Palmeiras passou um susto. O Santos conseguiu a sua primeira vitória ao vencer o América Mineiro que ainda não venceu nesse Campeonato Brasileiro. São 3 rodadas, é o lanterna. E ontem, o resultado que mais impressionou, o Cruzeiro aí do Ronaldo aí, capitaneado aí pelo atacante Gilberto, que muitos dizem que é refúgio, que está jogando uma barbaridade, vence aí por 3-0 a equipe do Red Bull Bragantino. Esse jogo foi lá em São Paulo. O Atlético Mineiro, né, 2-1 com 2 gols do Hulk. O Hulk foi com sacrifício, com o pé inchado, meteu 2 gols ontem. E hoje, né, a gente tem daqui a pouco Flamengo e Botafogo, o primeiro clássico do estadual, Inter e Goiás. Esse jogo é lá no Beira-Rio, o Inter tentando a segunda vitória consecutiva, jogando dentro de casa. Cuiabá contra o Grêmio, e segunda-feira o Vasco da Gama fecha a rodada com o Bahia, jogo às 20 horas. O Vasco que deverá ter mudanças aí na equipe, certo? O Rodrigo tem treinado aí no banco de reserva, e o Marlon Gomes deve aparecer ali no setor de meio campo. O Barbieri quer colocar uma equipe mais ofensiva para essa partida, porque essa partida o Vasco vai ter que propor o jogo. Hoje o Vasco está na 7ª colocação. Reparem aqui que se o Vasco da Gama vencer, ele pega o elevador ali e vai ficar ali entre os 3 primeiros, já passa o Fluminense e seria o carioca com maior pontuação aí no campeonato. Certo? A gente ficaria com a mesma quantidade de pontos ali do Fortaleza. Passar o Fortaleza é complicado, porque tem saldo 5, mas dá para passar o Palmeiras. O Vasco poderia chegar ali na 2ª colocação. Bom, estou muito confiante e espero aí que o Vasco faça uma boa partida. Lembrando, o jogo amanhã é às 20 horas
no estádio Vasco da Gama, conhecido como São Januário. Bom, e a situação aí de reforços, hein? Muitas notícias para poder passar para vocês. Primeiramente, a situação aí do camisa 10. O Vasco vai investir pesado, mas pesado mesmo, no camisa 10 aí. Esse camisa 10 já teria data para poder chegar aqui no Vasco da Gama e seria no aniversário do clube, né? O presente aí de aniversário no mês de agosto aí. E o seguinte, o nosso homem forte do futebol, Paulo Brax, tem conversado muito aí com certos jogadores. Alguns jogadores até de bastante impacto. Ele está terminando o contrato agora, como é o caso aí do Lanzini, né? Ontem surgiu o nome do Lanzini, que joga lá na Premier League, que pode estar retornando aqui para a América do Sul. Excelente jogador, né? A gente também tomou conhecimento ontem da situação do Gustavo Cuejá. O Gustavo Cuejá não foi relacionado aí para a decisão da Champions da Ásia, certo? Isso aí aumenta as especulações que Gustavo Cuejá pode estar se transferindo para o Brasil. A informação que a gente tem, inclusive, que o Abelão tem mantido contato com ele diariamente, é o sonho de consumo aí do Vasco da Gama, então estaria próximo dessa situação acontecer, o Vasco podendo até ofertar um contrato de R$650 mil para Gustavo Cuejá aí. Bom, além do Vasco, né, a gente sabe que o Corinthians tem interesse do jogador, o Internacional tentou, mas não teve condições aí de arcar com o salário do atleta. E ontem a gente também tomou conhecimento que o Vasco tem interesse aí no Matador, bom jogador aí do Cruzeiro, que está se destacando, jogador de 26 anos aí, que é o Bruno Rodrigues, né? Jogador que pertence a Tombense, foi muito bem ano passado, e está emprestado ali para o Cruzeiro, certo? O Vasco tenta trazê-lo aí para São Januário, certo? Pô, as coisas aí para o Vasco, se Deus quiser, vão dar muito certo. Agradeço aí pela atenção. Diga quanto que vai ser o placar de amanhã. Diga também aí se o Vasco vai brigar aí pela Libertadores e sobre a situação de reforços. Não deixe de comentar nos comentários. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!